Olá! Você já ouviu falar em cultura de tecidos? Então, nesse vídeo, vamos esclarecer um pouco mais sobre esse assunto. Hoje em dia, existem várias aplicações das técnicas de biotecnologia celular de plantas. Dentre essas técnicas, encontra-se a cultura de tecidos. Mas o que é a cultura de tecidos? Bom, a cultura de tecidos vegetais é uma técnica com grande aplicação na agricultura. Nessa técnica, são isolados de um organismo vegetal fragmentos, chamados de explants. Esses fragmentos podem ser tanto de tecidos maduros, como folhas e caules, quanto de tecidos meristemáticos, que são células em processo de divisão e localizados, geralmente, nos ápices dos caules e em raízes em crescimento. Então, os fragmentos são desinfestados e cultivados em asepsia por um período indefinido, em um meio de cultura apropriado, ou seja, sob condições controladas de temperatura, umidade e luminosidade. Bom, então qual é o objetivo da cultura de tecido de plantas? O objetivo é obter uma nova planta que seja idêntica à original. Esta técnica baseia-se principalmente na capacidade de células, tanto animal quanto vegetal, de dar origem a novas células, e assim obter indivíduos que sejam exatamente iguais ao original. Essa propriedade é conhecida como totipotencialidade. Uma aplicação que tem sido muito usada na cultura de tecidos é a micropropagação, que é a multiplicação rápida de indivíduos vegetais. Então, quais são as vantagens que a micropropagação oferece para que ela seja tão usada? Dentre as vantagens da micropropagação, temos a multiplicação rápida e massiva de mudas, redução do tempo de multiplicação, possibilidade de multiplicar rapidamente uma variedade da qual só existem poucos indivíduos. Então, o que é que acontece? Essa rapidez deve-se, entre outros fatores, à possibilidade de obter elevado número de explants a partir de uma planta matriz. E a velocidade da multiplicação é devida ao controle, tanto do meio como das condições ambientais nas quais se conduz a multiplicação. Outra vantagem que a micropropagação proporciona é o maior controle sobre a sanidade do material propagado, pois a manipulação in vitro permite diminuir ou aumentar a temperatura e a luminosidade. Ela pode também estimular o estresse na planta. Assim, ela proporciona as condições que as mudas necessitam. Tem também a propagação ao longo do ano, pois, nesse caso, não tem a dependência do clima, ou seja, se é verão, inverno ou primavera. Assim, pode ocorrer a produção em larga escala durante todo o ano. Espaço reduzido. Além disso, as mudas elas podem ser produzidas no pequeno espaço de uma sala, com prateleiras, dependendo de pouco espaço, assim como pode ser observado no vídeo. É possível também fazer o transporte de germoplasma, ou seja, levar ou trazer plantas de laboratórios, institutos ou até mesmo países. E com uma certa facilidade, já que podem ser transportados em recipientes pequenos. In vitro, é possível congelar as plantas em nitrogênio líquido e assim manter esses materiais por vários anos até que tenham a necessidade de ser usado novamente. E que, no caso, constitui o armazenamento a longo prazo. Propágulos livres de doença. Na manipulação em laboratório, tem a limpeza do material, o livrando de pragas e doenças e evitando perdas na produção. Desvantagens da micropropagação. A micropropagação é um método ainda considerado caro,
pois depende de recursos e estruturas que mantenham as condições de um laboratório, assim como depende da capacitação de pessoas que manuseiam os equipamentos e dominem diferentes protocolos. Então, há necessidade de pessoal especializado, custo elevado no início de implantação do laboratório, equipamentos, substâncias químicas e vidrarias específicas. Para a realização da micropropagação, 4 passos são necessários. O primeiro passo é a desinfestação, ou seja, esse cultivo tem que estar em um meio que seja preservado de patógenos. Então, vai analisar se há sinais de pragas, doenças ou dano físico, tanto na planta doadora quanto no explante. O explante ele é desinfectado das possíveis infecções que ele possa ter e, em seguida, os tecidos são expostos a condições de estresse, tais como dano mecânico, que ocorre ao se isolar o explante da planta doadora. O explante ele vai ser colocado in vitro e partimos para a fase 2, que é a multiplicação e cultivo. Nessa fase, ocorre a indução do explante para formações de brotações. E dependendo da quantidade de brotações, subcultivos vão ser gerados até atingir o número de brotações que serão enraizadas. Ao obter a quantidade adequada de brotações, segue-se para o enraizamento, que é o terceiro passo. Nessa fase, vai ser estimulada a formação das raízes, com auxílio de hormônios como a auxina e a citocina. O último passo da cultura de tecidos vegetais é a aclimatização das plantas, ou seja, é a etapa na qual as plantas têm de se adaptar ao ambiente externo do laboratório. E para isso é necessário uma área externa, como a câmara de nebulização, onde as plantas terão um ambiente controlado que pode ser modificado para que o material vegetal se adapte ao ambiente natural. Assim, é finalizados os 4 passos necessários para a cultura de tecido. Os métodos de micropropagação. Os métodos utilizados para a propagação de plantas in vitro podem ser obtidos diretamente pela diferenciação de brotos adventícios, estímulo de gemas axilares e embriogênese somática de forma direta ou indireta. No caso da diferenciação de brotos adventícios, há uma formação de novas estruturas, no qual o sistema permite a regeneração de maior quantidade de brotos que o sistema de gemas axilares. Os explantes, ou seja, os tecidos usados, são os meristemas. Os meristemas são tecido vegetal responsável pelo crescimento da planta e pela formação de outros tipos de tecidos vegetais. Essa é uma técnica muito importante que garante uma grande produtividade. Nesse caso, podemos dar como exemplo a batata, o alho e o morango, pois esse tipo de sistema é livre de vírus ou tem uma baixa quantidade de possibilidade de conter vírus, já que não tem sistema vascular e tem uma alta divisão celular. Também podem ser utilizados as gemas e os segmentos caulinares. Os segmentos caulinares podem ser da parte apical, nodal e internodal, que também são frequentemente utilizados, pois, por serem de maior tamanho, facilitam a regeneração de plantas e são utilizados na micropropagação de banana, abacaxi, ipec, etc. Já no estímulo de gemas axilares, as condições in vitro estimulam o desenvolvimento das gemas axilares, permitindo a formação de uma planta por gema. É eficiente no número de plantas obtidas pelo número de gemas axilares já existentes no inóculo. Já na embriogênese somática, há 2 padrões de embriogênese somática, que podem ser distinguidos in vitro. O primeiro corresponde ao modelo direto, no qual os embriões somáticos originam-se dos tecidos matrizes, sem a formação de estádios intermediários de calo. No segundo, é denominado como modelo indireto. Ocorre quando os embriões se formam a partir de um calo, que apresenta diferentes estádios de diferenciação. Por esse processo, têm sido propagadas espécies como uruncuzeiro, cenoura, tabaco, coníferas e etc. Através deste método, pode-se obter uma quantidade quase que ilimitada de plantas, supondo-se que cada célula em suspensão no meio da cultura está diferenciando uma planta.
A principal vantagem da embriogênese somática é que a regeneração de embriões somáticos pode ocorrer a partir de 20 células individuais. Aqui podemos ver dois exemplos de micropropagação de cultura de tecidos. Laboratório, instalações e equipamentos. O tamanho do laboratório e o número de equipamentos vai depender do objetivo do trabalho que vai ser realizado no desenvolvimento da micropropagação. Para amadores e pequenos viveristas, eles podem fazer a propagação de plantas usando poucos equipamentos distribuídos em uma ou mais salas pequenas. Porém, laboratórios destinados à pesquisa requerem salas e equipamentos que normalmente não são usados por laboratórios de propagação comercial. Pensando assim, então, o que é necessário para a pesquisa e o que é necessário para o comércio? Bom, para a pesquisa é necessário pelo menos, primeiramente, o conhecimento prévio. Ou seja, para ter uma grande eficiência nesse trabalho, nessa pesquisa, é necessário que a pessoa que vai realizar a pesquisa tenha pelo menos um conhecimento prévio sobre a cultura de tecidos em plantas. Também é necessário que haja salas de preparação de meios de cultura, inoculação, crescimento e de observação, bem como também casas de vegetação ou telado. Já para o comércio, também é necessário um conhecimento prévio, mesmo que não seja para fins de pesquisa, pois a pessoa que está realizando aquela cultura de tecidos precisa saber o que ela está fazendo. Além disso, também é necessário salas de escritório, salas de preparo de meio de cultura, inoculação e ou crescimento, casa de vegetação ou talado. Não obstante, também é importante a asepsia e esterilização. A manutenção da asepsia no meio de cultura é importante porque todo meio de cultura contém nutrientes que permitem o desenvolvimento de bactérias e fungos. Nesse caso, os micro-organismos eles tendem a crescer muito mais rapidamente, destruindo o tecido da planta, do que a própria planta tem de crescimento, pois ela tem um crescimento muito mais lento. Então, os órgãos das plantas devem ter suas superfícies esterilizadas quimicamente quando do início da cultura e os instrumentos e frascos com o meio de cultura devem ser esterilizados antes de serem utilizados, o que pode causar agilidade e rapidez no trabalho que está sendo efetuado, porque evita a contaminação por micro-organismos e aí o trabalho não é perdido. Então, já que a gente tem um laboratório de cultura de tecidos que tem o objetivo de micropropagação, a gente deve ter em mente que tem que ter as seguintes dependências. Ou seja, área para lavagem e esterilização, ou seja, para lavar o material e esterilizar, área para o preparo de meios de cultura, área para manipulação asséptica, que a gente falou anteriormente, área para incubação das culturas, área para observação e exames da cultura e área para aclimatação das plantas. Aqui a gente tem um modelo de um laboratório de cultura de tecidos, nesse caso, para comerciantes. Aqui a gente tem no ES o escritório, aqui no ELM o almoxarifado, no SL a sala de lavagem, no SP a sala de preparo de meio, no SI a sala de inoculação, no SO a sala de observação, no SC a sala de crescimento e no CV a casa de vegetação. Ao lado a gente pode ver a legenda e também os metros utilizados para cada cômodo desse modelo de laboratório. E como não pode faltar, os equipamentos. Vale salientar que antes da gente utilizar os equipamentos, é imprescindível que a gente leia o manual do seu uso, para evitar que acidentes nos materiais e nos equipamentos e também para ter uma boa conservação dos equipamentos. Isso contribui também para não perder o nosso trabalho, porque aí é outro trabalho para refazer tudo novamente. Bom, a gente tem aqui como exemplo a balança analítica de precisão, o pH-metro e a autoclave. Tem também o fluxo laminar, a estufa e o agitador magnético. Vale lembrar que no fluxo laminar, após ser utilizado, ele também tem que ser esterilizado. E na estufa, não se pode colocar vidrarias com excesso de água. E para finalizar a parte dos equipamentos, a gente também tem a placa aquecedora, o ebulidor e a lupa binocular. Vale lembrar que pode ser utilizado ou a placa aquecedora ou o ebulidor. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre a composição dos meios de culturas. Os meios de cultura têm por objetivo suprir as exigências das plantas quanto aos nutrientes.
É nesse meio de cultura onde terá a presença de sais minerais e vitaminas, que fará com que o tecido consiga crescer e se desenvolver bem. As substâncias químicas com estes elementos devem ter um elevado grau de pureza e o pH ele vai ser ajustado com a adição de ácido clorídrico ou hidróxido de sódio. E esse pH ele vai variar de acordo com o cultivo ou com a espécie. Mas de maneira geral, ele vai apresentar mais ou menos a faixa de 0,1 a 5,7. O preparo do meio de cultura demanda muito tempo. Então, para que não haja um gasto tanto de tempo, a dica seria armazenar os componentes do meio de cultura em solução em estoques concentrados. Lembrando que determinados sais eles não podem ser misturados em uma mesma solução, enquanto que outros precisam ser mantidos em solução estoques pura. E toda essa solução de sais elas devem ser mantidas em frascos bem fechados, em geladeiras, a 4 ou a 5 graus Celsius. Já as soluções estoques de vitaminas devem ser mantidas em pequenos frascos sob temperatura abaixo de zero. Nessa tabela trago a composição do meio básico, lembrando que todos esses macronutrientes podem ser pesados em balanças de pesagem rápida com aproximação de 0,1 gramas. Nessa outra tabela trago a composição do meio básico de vitaminas. Então todas essas concentrações, soluções e os volumes estão aí apresentados. São essenciais para o desenvolvimento do meio de cultura. Vamos falar agora sobre técnicas de asepsia, que é um ponto muito importante na cultura de tecidos. Após a seleção do explante, ele deve ser desinfectado, já que no meio de cultura pode ocorrer a existência de micro-organismos que competem diretamente com esse explante, impedindo assim o seu desenvolvimento esperado. Dependendo do tipo de explante escolhido, este método de desinfecção será diferente. Dentre esses métodos, há o uso de hipoclorito de sódio e hipoclorito de cálcio, como também a lavagem em álcool. Os explantes são, então, imersos nessas soluções por volta de 10 a 30 minutos. Após isso, ocorre a lavagem desses explantes com água destilada esterilizada. Em relação às vidrarias, há uma série de protocolos que devem ser seguidos para que não haja contaminação nos meios de cultura. Todas as vidrarias devem ser lavadas com detergente e água destilada, e aquelas que são usadas para incubação dos explantes devem ser autoclavadas por cerca de 10 a 15 minutos antes de serem lavadas. Com relação aos laboratórios, eles devem estar sempre limpos, e deve haver constantes fumigações caso haja presença de formigas, pulgões, ácaros, dentre outros insetos que podem acarretar em contaminação nos meios de cultura. Há alguns cuidados que também devem ser levados em consideração no que diz respeito à higiene pessoal e a alguns adereços que não podem estar presentes nesses ambientes de trabalho, como relógios, colares e anéis. Eles devem ser retirados antes da entrada dos laboratórios de cultura, sendo que nesses espaços também é necessária a presença de luvas, máscaras e jalecos. Bem, um explante é um fragmento de tecido de uma planta que é introduzido no meio de cultura. Qualquer parte do tecido pode ser usado como explante, sendo que essa escolha vai ser determinada pelo objetivo final do meio de cultura. Nessa escolha, deve-se observar alguns fatores da planta doadora, como estado fisiológico e nutricional, para fins de se obter os melhores resultados possíveis. Alguns outros fatores também podem ser levados em consideração na hora da escolha. Por exemplo, explantes muito lenhosos geralmente não induzem a regeneração e também são contaminados mais facilmente. Por isso, quanto mais jovem a região da planta for, melhores serão os resultados. Assim, nesse processo de indução da propagação, geralmente segmentos caulinares e folhas são os mais utilizados, pois são reconhecidos como regiões meristemáticas, que são regiões da planta onde vai haver maior crescimento celular. O primeiro passo para a cultura de tecidos é a indução de calos a partir do explante selecionado.
O calo é um tecido produzido a partir de uma injúria física ou química, e sua formação é controlada pelo nível de regulador de crescimento no meio de cultura. Pode ser os hormônios auxina e citocinina, por exemplo. A concentração desses reguladores pode variar no meio, dependendo da espécie utilizada e da parte da planta escolhida como explante. As condições do meio de cultura, como temperatura e luminosidade, também são fatores bem importantes na formação de calo e na consequente formação de uma nova planta a partir de um explante.